Boa noite, tudo bom? Hoje eu vou estar falando sobre a tentação de Jesus e a queda da igreja. O texto base seria Lucas 4, do verso 1 ao verso 13. Eu vou tentar dividir em 3 tópicos para melhor compreensão, né? Então vamos pegar o texto e ler. A primeira parte é do verso 1 ao verso 4, de Lucas 4. Está escrito assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse: Se você é o Filho de Deus, manda essa pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Outra pessoa que ficou em jejum também, 40 dias, 2 vezes, né, foi Moisés, né? Primeira vez que ele recebeu as tábuas da lei, depois ele desceu, quebrou e subiu de novo, ele ficou 2 vezes em jejum de 40 dias, né? Então, essa primeira parte aí, que o diabo tentou Jesus, a gente pode intitular da seguinte forma: a busca do benefício próprio. Essa é a essência do pecado, né? Que seria assim: a essência do pecado é tu te amarás a ti mesmo como não ama ninguém. Ou seja, o egoísmo. Pensar em si próprio. O foco dessa tentação é pensar em mim e não no evangelho. No caso, para Jesus, ele estava com fome, né? Imagine, 40 dias de jejum, e o diabo faz essa proposta, né? Imagine a fome que Jesus estava. Se você é o Filho de Deus, manda essa pedra que se transforme em pão. No verso 3. Aí a resposta de Jesus foi simples, né? Está escrito, nem só de pão viverá o homem. E essa tentação é o que muitas pessoas procuram na igreja, né? Que é a busca do benefício próprio. Tem muitas pessoas que servem a Deus não porque ama, mas é porque tem medo de ir para o inferno, tem medo de ficar doente, tem medo de passar necessidade, né? E diferente de Jesus, que não pensou em si próprio em nenhum momento, um exemplo que ele deixou foi a oração do Pai Nosso. Se você ler a oração do Pai Nosso em Mateus 6, olha o que Jesus orou. Ele orou tudo no plural. Ele dividiu tudo. Ou seja, tudo é nosso, né? Por isso que é o Pai Nosso. Olha o que está escrito em Mateus 6. Mateus 6, do 9 ao 13. Vocês, do verso 9 ao 13, o 9. Vocês orem assim: Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E ele se coloca, ele não pecou, mas ele falou como se tivesse pecado, né? Mas como que a oração como exemplo, ele sempre pensou no coletivo, não na exclusividade, né? Verso 12. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Diferente de nós, né? Jesus não caiu na tentação, né? E se você for olhar, teve outras pessoas na Bíblia que quando orou, mesmo sem ter cometido alguma falha, eles colocaram como se tivesse cometido um tipo de falha. Um exemplo seria, por exemplo, a oração de Esdra. Ele orou pelo pecado do povo como se ele tivesse pecado. Esdra capítulo 9, do verso 1 ao 7. Olha a oração. Para você que nunca leu o livro de Esdra, é uma boa oportunidade. Capítulo 9, do verso 1 ao 7.
Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer: o povo de Israel, inclusive o sacerdote e os levitas, não se mantiveram separados do povo vizinho e suas práticas repugnantes, como a dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Ele e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Quando eu vi isso, é Esdras falando tudo isso, né? Verso 3. Quando eu vi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então todos que tremiam diante das palavras de Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido até o sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica e o manto rasgado, e caí de joelhos, com as mãos estendidas para o meu Deus. E orei: meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados, plural, cobrem as nossas cabeças e a nossa culpa está até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande, por causa dos nossos pecados. Nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação, nas mãos de reis estrangeiros, como acontecesse hoje. Se você vê Jeremias, o livro de Lamentações de Jeremias, ele também orou no plural, se colocou como culpado diante de Deus. Se você for ler o livro de Daniel, se você for ler o livro de Isaías, todos os profetas do Antigo Testamento se colocou diante de Deus como culpado, mesmo sem ter cometido nada. Então, essa busca do benefício próprio, né, é antibíblico, porque Jesus, ele deu exemplo. Primeiro, ele não tinha duas túnicas, ou seja, duas mudas de roupa, ele tinha apenas uma túnica, né? Ele também não tinha nem onde reclinar a sua cabeça, que é o que ele fala, se você for olhar na Bíblia, Mateus 8:20, olha o que Jesus falou. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. E se você continuar a ler na Bíblia, no livro de Mateus também, Mateus, que ele fala da ansiedade, Mateus 6. Ele dá exemplo, né? Que ele começa no Mateus 6, 25, ele fala sobre a ansiedade, e ele, olha o que ele diz no verso 25 em diante. Portanto, eu lhe digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou o que beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observe a aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que eles? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Aí ele fala assim que quem só vive nessa procura de bens materiais, se preocupa só com as coisas dessa vida, ele fala que é a mesma atitude de um pagão. Ou seja, a maioria dos cultos das igrejas hoje é um culto pagão. Olha o que ele diz no verso 32.
pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Aí ele diz no verso 33: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E ele fala no 34, né? Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, o que Jesus quis explicar? Que Deus não é burro, e ele sabe que todo mundo precisa comer, precisa se vestir. Hoje carro não é luxo, um plano de saúde não é luxo, ter uma casa própria não é luxo. E Jesus falou, quem só vive atrás disso, ele disse no verso 32, que é os pagãos que correm só atrás disso, que Paulo fala que miserável é o homem que só vive, só espera de Jesus para essa vida, é só por benefício próprio, né? Que no 32 é o que ele fala, né? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês necessitam. Ou seja, Deus deu inteligência, né, para cada um de nós trabalhar, e quando Ele quer abençoar alguém, Ele abençoa. E se você vê na Bíblia, todos que Ele abençoou, a pessoa não ficou correndo atrás, porque riqueza é um dom. Se você for olhar toda a história bíblica, as pessoas tiveram o privilégio de ter esse dom e sabiam administrar. E nenhuma correu atrás. Por exemplo, olha para o Bill Gates. O cara é podre de rico. O que ele faz diferente de todo mundo? Ele não acorda cedo, ele come, ele se alimenta, ele usa o cérebro. Mas Deus deu o dom dele ser rico. Então, quem foi predestinado para ser rico, quem teve o privilégio de ter esse dom, a pessoa vai ter as coisas independentes, ela se esforçar ou não, porque é uma riqueza. E você pode ver que tem um monte de pessoa que tem esse dom e espanja, gasta com besteira. É o que Isaías fala, que é gastar o dinheiro naquilo que não é pão. E mesmo assim a pessoa não deixou de ser rica. Por quê? Porque é um dom. Claro que se você for olhar a parábola dos talentos, Jesus deixa claro que cada um vai dar conta, né, do dinheiro que ganhou. Cada um vai dar conta, vai prestar conta do dinheiro, ou seja, então se você não tem esse dom, eu te aconselho a você estudar, acordar cedo, trabalhar, e se você se esforçar, mas você não vai ser rico, meu amigo, minha amiga, porque é um dom. Se você não tem esse dom, você vai trabalhar a vida toda e não vai ser rico. Você pode ter uma vida normal, uma vida digna, mas rico, jamais. E se você for olhar biblicamente, pode olhar no Novo Testamento, me diz um versículo, qualquer passagem que fala sobre dinheiro, que Deus prometeu dinheiro no Novo Testamento, ou bênçãos. A única bênção que fala é no livro de Filipenses, que fala que Deus superará as vossas necessidades em glória. Ou seja, as bênçãos espirituais é o que Deus promete para cada um de nós, que você lê em Romanos 5, fala lá, e Gálatas 6, fala das bênçãos espirituais. Só que a maioria dos cultos começa em bênção, termina em bênção. É errado? É errado. Primeiro que Deus sabe das nossas necessidades. Segundo, que quem planta, colhe. Gálatas 6,7. Então, é bom você estudar, é bom você acordar cedo e trabalhar, meu amigo, minha amiga. Então, se você for ver na Bíblia, Jesus não tinha 2 mudas de roupa e não tinha onde inclinar a sua cabeça. E mesmo assim, qual foi a pessoa mais realizada e plena que viveu nessa terra? Foi Jesus. Por quê? Porque felicidade é fazer a vontade do Pai. Por isso que ele falava que quando ele conversou com a mulher samaritana, que ele tinha uma comida para comer e os discípulos não sabiam, né? Ou seja, né? Nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Foi a resposta de Jesus a Satanás, né? Nem só de pão viverá um homem. Só que as pessoas buscam essa espiritualidade
Porque as pessoas, o conceito hoje de uma pessoa abençoada é o que ela tem, é o que ela possui. Aí as pessoas falam, nossa, essa pessoa é abençoada, né? Porque tem um carro, tem uma casa, ou porque tem umas condições melhores. Sim, é uma bênção de Deus, mas isso na Bíblia não significa que essa pessoa é uma pessoa espiritual ou foi mais agraciada por Deus, porque tem N fatores para isso acontecer. Claro que tudo começa por Deus, né? Tudo depende de Deus. Mas isso não quer dizer que a pessoa é mais queridinha do que a outra diante de Deus. Então, espiritualidade essa busca pelo benefício próprio é uma falsa espiritualidade, porque a Bíblia não garante nada disso. A busca do meu benefício, né? Benefício próprio. Ou seja, resumindo isso, espiritualidade falsa em busca do benefício próprio. Aí as pessoas na igreja, né? É o meu ministério, o meu chamado, o meu grupo, o meu projeto. A mesma tentação que Nabucodonosor caiu, aquele de Daniel. Abre a sua Bíblia aí, Daniel 4, o verso 30 e o verso 31. Olha o que diz. Acaso, é o que ele falou, né? Ele chegou no terraço dele, Nabucodonosor, e ele olhou assim e disse, ó, o verso 30. Acaso não é essa a grande Babilônia? Aí ele coloca tudo no eu, né? Que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Ou seja, ó, ele colocou tudo no eu. Eu construí o meu reino, o meu enorme poder para a minha glória. O que aconteceu? Verso 31. As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Ou seja, essa busca do benefício próprio do eu, é meu projeto, minha igreja, minhas ovelhas, meus discípulos, é a tentação que Jesus não caiu e hoje a igreja, lamentavelmente, está caindo, que é a busca do benefício próprio. E a pergunta que as pessoas fazem hoje é, em vez de fazer assim, o que eu posso fazer para Deus, para eu ser um canal de bênção para Deus, né? Abençoar as pessoas, é o contrário. Como posso usar Deus para os meus benefícios? Essa seria a pergunta. Então a primeira parte da tentação é a busca do benefício próprio. Então você reflita na sua vida se você só vai para a igreja por causa dos benefícios que Deus pode dar. Que aí o salmista ensina a gente no Salmo 116, ele fala: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? A gente não tem capacidade de retribuir todas as bênçãos que Deus dá. Só que não adianta adorar a Deus, você buscar a Deus apenas pelos benefícios, porque Jesus falou que nosso lugar não é aqui. Outro exemplo disso, né? O jovem rico. Jesus falou que para ele faltava uma coisa. E se você procura só isso, bênçãos, bênçãos e bênçãos e bênçãos, te falta uma coisa. Claro que a gente não vive sem dinheiro, tem que trabalhar, tem que estudar, comprar, pagar as contas, comprar comida, pagar imposto. Só que a nossa vida não consiste só em bênçãos, só em benefício próprio. A segunda parte da tentação é do verso 5 ao verso 8. Olha o que diz do verso 5 ao verso 8. O diabo, que é Lucas 4. Verso 5. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Verso 7. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus no verso 8. Jesus respondeu: está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto.
No verso 6, o diabo fala assim, né? Ele disse: Eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Você sabe que o diabo é mentiroso, né? João 8:44, ele é o pai da mentira. Na Bíblia não está escrito em nenhum lugar que a terra, os reinos e tudo foi dado a ele. Ele estava mentindo. Se você ler o Salmo 24, o verso 1, olha o que diz: Do Senhor a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, o diabo é mentiroso, porque o poder não foi dado. Mateus 28, do verso 18 ao 20, fala que Jesus falando, né? No céu me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, o poder continua de Deus. E segundo, que nada é dele, tudo é de Deus. Essa mesma situação aconteceu com... Ele ofereceu poder assim como fez para Eva e Adão. Ele ofereceu, né? Serei como deuses. Se você ler Gênesis lá na tentação lá, fala, né, que o diabo diz, ó, vocês vão ser como Deus. E o poder, né, que é a busca do poder material, significa o quê? Seria a satisfação fora de Deus. Essa busca pelo poder material, muitas pessoas só buscam isso. As guerras existem por causa do quê? Por que existe? Por causa do poder. E a igreja está indo no mesmo caminho. A busca do poder, né? A satisfação fora de Deus está indo no mesmo caminho. Só começar pelos nomes, né? Das igrejas. Igreja do Poder, Igreja Poderosa, Vigília do Poder, Campanha do Poder, Oração do Poder, Campanha da Prosperidade, Campanha da Cura, Campanha da Casa Própria, Campanha da Saúde. Isso é bíblico? Não. Porque o poder que a Bíblia ensina no Novo Testamento é em Romanos 7, Romanos 8. Qual é o poder esse que a Bíblia fala? É o poder de eu vencer o pecado todo dia. Se você lê em Tiago fala: o homem poderoso é aquele que controla, um homem, uma mulher poderosa é aquele que controla a língua, que controla as emoções, né? Em Provérbios fala que mais vale você controlar as suas emoções do que ganhar o mundo. E Jesus falou, né? O que adianta você ganhar o mundo, mas perder a sua alma? Se você não tem domínio da língua, meu amigo, você não está vencendo o pecado. E essa busca de poder é uma satisfação fora de Deus. O poder material, o poder espiritual, porque quem é. Mas na Bíblia, por exemplo, Jesus sempre pregou o arrependimento. João Batista chegou pregando o arrependimento. Se você for ver as pregações de Pedro em Atos, ele pregou poder? Não, ele pregou arrependimento de pecados. Na primeira pregação, 3.000. Na segunda, 5.000. E você vê quando Paulo se converteu, também pregou arrependimento. Ou seja, Jesus chamou a gente para pregar o arrependimento. E quando a igreja começar a ser uma igreja bíblica, vai começar a aparecer as faixas tipo assim, ó. Campanha da cara no pó e o saco de cinza. Campanha do perdão. Traga à igreja a pessoa que você ofendeu e peça perdão. Campanha do conhecimento bíblico para se aprofundar na palavra de Deus. Para se cumprir o que diz em Timóteo, né? Apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Campanha da santidade pessoal. Poucas pessoas contentam em ser servo. Por exemplo, quando tem festa na igreja e tem convidados de fora, aí chega pastores, né? Você pergunta qual é o nome do irmão. Aí a pessoa sempre responde assim, que eu já vi várias vezes acontecer. Não, irmão, não. Pastor fulano de tal. Teve uma vez que trabalho no escritório, né? Teve um pastor que mandou uma carta
E ele assinou o nome dele assim, né? Pastor fulano de tal. Como que... Dá vontade de perguntar para essa pessoa, mostra seu RG, né? Para ver se está lá escrito pastor, né? Porque se você chamar a pessoa de irmão, acho que está diminuindo ela, né? Como se não fosse. E Jesus falou assim, né? Aquele que quer ser maior entre vocês, que seja o servo de todos. E essa busca de poder, de status, é o que o diabo tem que tentar Jesus. Só que Jesus não caiu. Infelizmente, a igreja caiu. E cai, continua caindo. E Jesus disse ainda, né, que no final dos tempos, o amor de muitos esfriará, né? E Paulo fala em Timóteo, né, que os homens serão amantes de si mesmos, né? E a gente já está vendo acontecer isso. Essa busca por poder material e espiritual da igreja está passando um mundanismo. Porque Jesus falou que quem busca esse poder, que quer se mostrar espiritual, é os pagãos. Porque a gente não precisa mostrar nada para ninguém. Se você for ver o que Jesus se tornou grande, por quê? Porque ele serviu. E ninguém quer servir o próximo, ninguém quer se contenta como servo. O título de servo hoje não presta. Aí você vê Paulo, né? Paulo, quando escreveu a carta de Romanos, Romanos 1, o verso 1, ele se apresenta, né? Ele mandou a carta para a igreja de Roma, e ele se apresenta, a primeira palavra que ele diz: Paulo, servo de Cristo. Hoje as pessoas não se contentam em ser servo. E Jesus dá o exemplo que Jesus é o que é, foi o que foi e continuar sendo, porque ele veio servir. Ele veio mostrar que quem quer ser alguma coisa, seja servo. Olha o que diz em Filipenses 2, do 5 ao 9. Filipenses 2, do 5 ao 9. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não se considerou que a ser igual a Deus, que era algo que devia se apegar, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará, né? E toda língua confessará. Ou seja, Jesus mostrou que para ser grande tem que ser servo, e as pessoas não se contentam em ser servo. Aliás, né? Você não ouve falar essa palavra hoje de servo, né? Servo de Jesus, porque não dá status, né? E a Bíblia fala, né, que quando eu perco tudo, quando eu perco todo o poder, toda a espiritualidade, aí que eu tenho a força de Deus. As pessoas acham que é alguma coisa, só que a Bíblia fala o contrário. Olha o que diz em 2 Coríntios 12, 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então, essa busca de hoje que a gente vê, Jesus condenou ela, que é a teologia da barriga cheia, que é o quê? Olha o que diz em João 6, 26. João 6, 26, a busca da teologia de barriga cheia, né? As pessoas servem a Deus só por causa dos benefícios, para mostrar que é alguma coisa. João 6, 26. Jesus respondeu: a verdade é que vós estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. As pessoas servem a Deus por causa da satisfação, quer ter satisfação material, e essa satisfação fora de Deus passa mundanismo, porque Jesus falou que os pagãos é que procura isso. Então, o foco de Satanás na segunda tentação é colocar as coisas em cima das espirituais. Se você, o que diz Mateus 6,33, diz o quê? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.
Se você ler em Colossenses ainda, vou abrir aqui, Colossenses, o capítulo 3. Portanto, o verso 1 ao verso 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E a terceira parte da tentação, que é do verso 9 ao verso 11, de Lucas 4, do verso 9 ao verso 11, a gente pode intitular assim: busca de visibilidade. A última tentação que o diabo tentou Jesus naquela época, né? E Hebreus fala que Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. Hebreus 9. Então, do verso 9 ao verso 11, olha o que diz. O diabo o levou a Jerusalém e colocou na parte mais alta do templo. Ele disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Então, se você for ver e continuar, Jesus respondeu para ele, né? Jesus respondeu: dito está, no verso 12: não ponhará à prova o Senhor seu Deus. Então, essa última parte, imagina assim, Jesus começando o ministério dele, ele se joga do templo, aí um monte de anjo pega ele e começa a servir ele. Qual que seria o foco? As pessoas iam prestar atenção no evangelho que Jesus chegou. O evangelho chegou no meio de vós. É chegado o reino dos céus. Mas não, as pessoas iam ficar comentando: nossa, esse aí é o cara que pulou do templo e os anjos pegou. Ou seja, o foco dessa tentação seria a visibilidade. E o diabo foi a primeira pessoa a interpretar a Bíblia. No verso 10, Lucas 4, verso 10, olha o que ele disse. O diabo: pois está escrito, ele dará a ordem a seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem. Ou seja, o primeiro a interpretar a Bíblia e praticar a exegese foi o diabo, no Éden. E uma coisa é o conhecimento bíblico, a pessoa decorar os versículos, a pessoa ler a Bíblia, né, como a letra. Outra coisa é você internalizar. Foi escrito, mas quem disse que Deus aprovou e Deus pediu isso de Jesus ou da gente? No caso, estava escrito, mas Deus não disse para Jesus fazer isso. Então, conhecimento bíblico não quer dizer nada. Tem muitas pessoas que conhecem, só que não teve a mente iluminada, não se converteu ainda, não internalizou. Nessa tentação, o diabo queria que Jesus fosse o foco, em vez de ser Deus. Jesus, apesar de ser Deus, ele veio pregar Deus, o reino do céu. Ele veio pregar as boas novas, o evangelho. Ele não veio pregar. A mensagem de Jesus foi a si mesmo, ou seja, as atitudes dele, as palavras dele, e não ele próprio. Ou seria, a mensagem de Jesus foi a si mesmo, porém, como essência no reino de Deus. Em vez de Jesus, o diabo queria, em vez de Jesus pregar a cruz, a dor, o sofrimento, o diabo estava tentando dizer: imagine no topo do templo, tocar a trombeta e uma legião de anjos o segura para todos ver. Essa tentação é a tentação atual da igreja. A igreja tem deixado o caminho da cruz para o caminho da visibilidade. Aí você direto vê no jornal, né? Quem lê jornal, pastor pedindo 3 milhões de reais para manter o canal na televisão. Pastor pedindo, você liga nos rádios, né? Pastor pedindo dinheiro para manter o canal. Aí gasta dinheiro com propaganda, né? Por exemplo, não que esses meios de comunicação não sejam uma bênção, mas em vez de construir hospital,
Em vez de construir orfanato ou asilo, o dinheiro que, por exemplo, 3 milhões para manter por mês em um canal ainda, canal 21, canal 14, esses canal aí que não é tão famoso. A pessoa gasta 3 milhões por mês para manter um programa. Quantos hospitais dava para construir, quantas creches, quantos cursinhos para dar aula, para alfabetizar as pessoas, não poderia gastar, né? Então, o dinheiro está sendo investido errado. Jesus escolheu 12 pessoas, dentre os 12, um era traíra, e a maioria era indouto, né? Não era tão inteligente, e hoje quantos milhões de pessoas existem, ou bilhões, que conhecem a Jesus? Então esse foco de visibilidade, as pessoas querem ser vistas, servir a Deus para ser visto, quer se aparecer, quer se exibir. Hoje a igreja está envolvida com política, a igreja está envolvida com empresa, a igreja está envolvida com um monte de coisas que Hebreus fala que é os embaraços, né? Que a pessoa não pode se embaraçar, Hebreus 12, né? Com as coisas dessa vida, e a igreja está se embaraçando com tudo. É operadora de TV, operadora de celular. E por que será que não dá certo essas coisas, né? Porque não provém de Deus. A igreja está entrando em um caminho que não deveria entrar, a visibilidade. Jesus não precisa de visibilidade. Apesar que quem testifica no coração, quem testifica para as pessoas é Jesus. Se você for ver todas as pessoas que se converteram na Bíblia, ou Jesus foi ao encontro delas, ou a pessoa foi alcançada pela mensagem. Quando estava lendo a Bíblia, quando estava orando, se você for ver em Atos, estava lá o eunuco, estava lendo a Bíblia. Se você for ver Cornélio, ele estava orando. E todos foram alcançados. Não precisou de propaganda. A propaganda devia ser a oração. Só que você vai para a igreja hoje, as pessoas estão procurando o aparecimento, a exibição, a notoriedade. Esse é um comprometimento com o maligno e não com Deus. Porque todo milagre que Jesus fez, você pode olhar o evangelho, ler os 4 evangelhos. A maioria, o gadareno, vamos falar do endemoniado lá, o gadareno. Jesus, quando curou ele lá, em um evangelho de Mateus, fala um gadareno. No livro de Marcos fala 2. Jesus curou ele lá, expulsou os demônios entrou nos porcos e caiu no precipício. Jesus falou, ó, ele pegou e falou assim, o gadareno, né? Eu vou te seguir, Jesus. Aí Jesus, não, vai para tua casa e conta as boas novas, né? Para sua família. Ou quando Jesus curou os 10 leprosos, Jesus falou, ó, não diz para ninguém não, vai lá no templo e dá oferta. Mas você vê todos os milagres que Jesus fez, Jesus pedia para a pessoa não falar, para não espalhar. E mesmo assim, o que acontecia? As pessoas falavam, né? Então, essa busca de aparecimento, exibição, notoriedade, que é um profundo comprometimento com o maligno e não com Deus. Porque todo milagre de Jesus, ele pediu para a pessoa não espalhar. E as pessoas parecem ser espiritual. Isso aí só parece, mas não é não. Isso aí é mundanismo, é carnalidade. Mas não são. Pessoas que servem a Deus para se aparecer, é por isso que os cultos são barulhentos. É igual se você for olhar no livro de Samuel, quando o pessoal ia lutar com os filisteus, está lá no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel. Eles pediram para levar a arca. Quando a arca estava chegando no arraial, eles fizeram um maior barulhão. Estremeceu tudo. Aí o comandante dos filisteus falou, né? Pro pessoal lá, os filisteus lá, os guerreiros, ser forte, corajoso, ser homem, né? E o pessoal fez maior barulho, tremeu a terra, né? Mas aí quando foi pra guerra mesmo, pro jogo mesmo, né? Que tava valendo, perderam. A arca foi tomada, foram envergonhados. Por quê? Porque barulho não quer dizer que Deus está lá. E se você for ver Elias quando estava na caverna, primeiro livro de Reis, você vê que passou o fogo, passou o terremoto, passou o redemoinho, passou tudo. E Deus não estava nele. Aí vem uma brisa suave e fala que Deus estava, né?
E você vê que quando Jesus fazia os milagres, você não vê um Jesus histérico. Porque isso, um sinal de histeria não quer ser espiritualidade. Hoje os pastores não têm rebanho, tem fã-clube. As pessoas vão para o culto e esquecem que Jesus falou, quando ele chegou com o chicote no templo, ele falou que essa casa é casa de oração, como está na oração de Salomão, né, no livro de Crônicas, segunda Crônicas. Essa é casa de oração, mas parece um desfile, né? As pessoas vão para mostrar o terno, para mostrar o sapato. Na igreja também hoje tem os acionistas majoritários, né? Nada pode acontecer sem mandar, sendo que Jesus falou que com os irmãos não seria isso, ninguém mandaria em ninguém, né? Claro que quem tivesse o dom deve guiar as pessoas, sim. Mas só que Jesus falou que não seria desse jeito com os irmãos, porque ninguém mandaria ninguém, todo mundo seria servo de Cristo. Ou seja, mas hoje na igreja tem os acionistas majoritários. Quem precisa de visibilidade para fazer alguma coisa não serve a Cristo, e sim a si mesmo, e já caiu na tentação do maligno. A tentação que o Jesus não caiu, a igreja caiu. Então, essas três coisas se resumem ao quê? A satisfazer o eu, ao egoísmo, o ego, a satisfazer a si próprio. E o que a Bíblia recomenda para a gente não cair nessas situações? O que a Bíblia recomenda? A Bíblia recomenda o seguinte, olha o que diz Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, olha o que diz. Paulo dá uma dica muito importante, na verdade é um conselho, né? Se você praticar isso, você vai estar livre de toda essa tentação. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se você foi crucificado com Cristo e Cristo vive em você, essa tentação você não irá cair, que seria essas três tentações que Jesus foi tentado, né? A busca do benefício próprio, a busca do poder material, que seria a satisfação fora de Deus, e a busca de visibilidade. Se Cristo vive em você e você renunciou, como Jesus falou, aquele que quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Se você tem tomado a sua cruz cada dia, você não vai cair nessa tentação. Que hoje, por causa das redes sociais, por causa dos meios de comunicações, as pessoas querem ser vistas, porque tem aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Só que Jesus fala, né, que quando você orar, ou fizer qualquer coisa, não precisa tocar trombeta, né? Porque o Pai Celestial, ele não é cego, como diz em Isaías 59, né? Ele não é surdo para não ouvir e nem cego para não ver, e a mão dele não está encurtada para abençoar. Se você serve a Deus, você não precisa de notoriedade, visibilidade, porque servir a Deus é dia a dia, é no secreto. Romanos 2:8, eu quero terminar lendo esse versículo. Olha o que Deus fala sobre o egoísmo, né? A pessoa querer satisfazer o eu apenas. Romanos 2:8, isso seria uma advertência, né? Romanos 2:8. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa ver e rever esse vídeo e você ver os textos que foi aqui lido e meditar na palavra do Senhor. Porque tudo que eu falei aqui foi o que está na palavra. E até o próximo vídeo.